Fala galera, beleza? Então, começando de fato com o canal, vamos falar de finais de séries polêmicos. Eu meio que comecei isso de certa forma lá no meu canal do Instagram falando de Game of Thrones, né? Discutindo um pouco do porquê desse final ter sido polêmico e resolvi usar isso para usar esse gancho para falar um pouco de outros finais de série, né, que eu considero polêmicos, que eu de certa forma acompanhei isso um pouco na época, né, com exceção do Battlestar Galactica, né, mas eu vou falar de 3 finais de série nos próximos vídeos, que são considerados polêmicos, que foram muito discutidos, que são Lost, Battlestar Galactica e How I Met Your Mother, né, que são 3 séries que tiveram, né, evidentemente um grande público, né, que tiveram esses finais que foram muito esperados pela audiência e que decepcionaram muita gente, né. Hoje eu vou começar falando de Lost, né, mostrar meu DVD aqui de Lost, de fã, atestado de fã de Lost, né. Eu comecei, vamos falar um pouco da minha história com Lost. Eu comecei a ver Lost, se eu não me engano, foi na Globo. Eu lembro que a Globo falou de um seriado de pessoas que ficavam perdidas numa ilha, né? E me atraiu bastante porque quando era criança, eu li um livro do Júlio Verne chamado A Ilha Misteriosa, que é um livro que, de certa forma, né, é muito parecido com a premissa do Lost, né? Uma galera que está viajando de balão, né, dos Estados Unidos, né, vem dos Estados Unidos, e o balão acaba dando problema, história e tal, não sei o que, e eles acabam caindo numa ilha, né? E, enfim, na ilha, né, quando eles estão na ilha, eles têm que, evidentemente, sobreviver, né? Se virar dentro desse novo contexto, né? E acaba sendo um pouco de um contexto hostil, porque a ilha tem segredos e mistérios, né? Que os personagens aos poucos vão lidando com isso e tentando compreender. E o Lost é um pouco disso também. A série brinca muito com isso. E eu vi assim, eu lembro que eu vi a primeira temporada na Globo, gostei muito. E aí comprei esse DVD que eu mostrei. Na época eu tava começando não, eu já não tava mais começando, mas já tava no estágio. E eu lembro que eu gastei todo o meu dinheiro do estágio, não era muita coisa que eu ganhava na época, mas eu lembro que eu gastei todo o meu primeiro salário nessa caixa, porque eu lembro que eu volta e meia passava na Saraiva ali do Shopping Tijuca, achava linda a caixa, né? E é muito bonita, né? Hoje deu pra vocês verem. E eu namorava, não, um dia eu vou ter, eu vou comprar e tal. E lembro que acabei comprando e acabei me comprometendo economicamente pro resto do mês. Mas enfim, aí a primeira temporada do Lost eu acho um primor, assim, né? Né, storytelling, né? Muito bem contada, muito bem desenvolvida, tudo muito bem planejadinho e tal, né? Os próprios mistérios mesmo, a colocação dos mistérios, ela é muito bem posta, né? E a primeira temporada acho que ela se desenvolve bem e acho que pra mim os problemas da série começam a partir da segunda temporada, que definitivamente não me agrada tanto como a primeira, porque aí tem introdução de novos personagens, né, que definitivamente não são tão bons como os primeiros, tanto que eles vão morrendo ao longo até mesmo da própria temporada, né? Então, é só para avisar, né, para quem tá vendo aqui o vídeo, é um vídeo com spoilers, até pretendo botar isso lá no título lá do vídeo, tá bom? Então, se vocês não viram, né, Lost, por favor, vejam o seriado, vale a pena. Eu sei que muita gente diz que não vale a pena porque terminou ruim, mas
ainda assim acho que vale a pena você ver, até para você ter a sua própria opinião. Mas enfim, aí você teve essa segunda temporada e tal, a série foi se desenvolvendo com um foco muito grande nos mistérios, em especial na coisa da ficção científica, né? Evidente, você teve um bom desenvolvimento de personagens, mas a coisa era muito focada nos mistérios, tanto que a cada semana, né, dos episódios você tinha por exemplo, nos Estados Unidos você tinha sites, né, aqui no Brasil também, né, você tinha, esqueci os nomes dos sites, alguns até eu seguia, eu via podcast toda semana falando. Eu comecei a ouvir podcast, né, muito em parte por causa do Lost, que eu lembro que tinha um Lost in Lost, né, que toda semana falava de Lost e tal, e meio que apontava os easter eggs lá, aquelas coisas, né, escondidinhas ali em cada episódio, sei lá, o livro que o Jack, né, que é um dos personagens principais, estava lendo, enfim. Né? O que esse livro quer dizer? Então, o Lost tinha muito esse apego, né, aos detalhes e, nossa, putz, como isso é incrível, e as pessoas piravam e montavam teorias em cima disso, e de certa forma muito parecido com Game of Thrones também, né? Só que o Game of Thrones foi meio aquela coisa das teorias, que eu acho até meio independentes, assim, né? As pessoas meio que pensavam, que liam, né? Não era uma coisa que, sei lá, no caso do Lost, sei lá, por exemplo, tinha o Faraday, um dos personagens se chamava Faraday. Então tinha toda, sei lá, e o que esse personagem quer dizer? Então esse pesquisava na física quem foi o Faraday, né? Lá da lei de Faraday, da gaiola de Faraday, enfim, né? Então tinha toda uma coisa cientificista ligada a Lost, né? E o fim acho que decepcionou muita gente porque acabou, né? O último capítulo em especial, né? Mas acho até que a própria temporada, que na minha opinião, eu acho que a última temporada de Lost é muito pior do que o último episódio. Acho que o último episódio, ele é ruim, acaba sendo ruim porque ele quebra toda uma expectativa, não só expectativa, né? Quebra toda uma história, porque a história é toda montada em 500 mil mistérios, porque qual é a da ilha, por exemplo? A ilha é viva, ou enfim, tem alguma coisa, fonte eletromagnética que dá poder a ele, enfim. E a série quebrou a expectativa, né? Quebrou sua própria linha de storytelling. E no final, quando o pessoal vai lá, né, acaba indo de certa forma para um paraíso, né, que é a tal da realidade alternativa que o pessoal vai para o final, né, que vai, não no final, né, na verdade, vai ao longo da última temporada. Ao longo da última temporada toda tem esse, digamos assim, né, esse storyline que a gente não entende, né, que tá todo mundo meio que, sei lá, como se a vida de todo mundo tivesse mais ou menos boa, em meio ao sufoco que o pessoal tá passando, né, os dramas que o pessoal vive né, ao longo da ilha. Né, e no final a gente descobre que era uma realidade paralela, né, que era uma coisa, digamos assim, um paraíso em que esse pessoal, digamos assim, se concentrou, né? Todo esse pessoal lá da ilha e tal. Então tem toda uma relação com religião, que o pessoal vai para uma igreja ecumênica e todo um lance de, né, perdão, né? Por exemplo, o Ben, que é um dos personagens mais, digamos assim, né, vilanísticos da série, né? Tem uma cena que ele pede perdão pro Loki, né, que é meio que um personagem que sempre foi ligado à fé ao longo da série. E ele é perdoado, então tem toda uma relação. E o pessoal acaba indo meio que, né? No final acaba todo mundo indo pro céu mesmo, né? Acaba. Porque na verdade aquela realidade paralela não é nem, de certa forma, um paraíso, né? Seria um purgatório. Acho que a definição mais exata seria essa. E ao mesmo tempo tem todo aquele final na ilha, que o pessoal tentando sair, etc. Que acaba meio que ficando
né, em segundo plano. E não responde um monte de questões que muita gente foi se fazendo ao longo da série. Né, que para mim eu considero uma falha, né, de roteiro, de contagem de história. Porque se isso fosse bem construído, isso poderia ter sido respondido ao longo da última temporada. Né, e na última temporada se preocupou muito em mostrar essa realidade paralela, esse purgatório, e ao mesmo tempo mostrar o que cada um drama aleatório de um personagem da ilha, ao mesmo tempo tentar explicar o que era o Jacob, o Homem de Preto, que eles eram bem e o mal. E eu acho que ficou uma coisa muito maniqueísta, muito, né, nada contra a religião, mas acho que ficou uma coisa realmente que é uma coisa muito, né, de religião cristã, né, do bem e do mal, né, enfim. Né? E eu acho que isso frustrou os fãs, e os fãs acho que tem razão nesse caso de estarem frustrados. Porque a série foi toda construída com uma premissa e não cumpriu essa expectativa. Né? E foi muito polêmico. Nossa, na época assim, o final foi em 2010, se não me engano, por aí. Eu lembro que eu vi o último episódio, eu lembro que eu vi de madrugada, né? E vi assim e tal, não sei o que. Eu lembro até que eu gostei. Né? Eu lembro que eu tava muito irritado com a temporada como um todo. Acho que a última temporada de Lost é muito fraca. Não tem um episódio que eu realmente lembre assim que, nossa, isso foi legal, de fato. Né? E o último episódio realmente, eu nem acho ele ruim individualmente. Mas ele é muito fraco porque nega um monte de coisa que a gente viu ao longo da série. E foi uma discussão, o pessoal falando muito mal, foi tipo o fim do Game of Thrones também, né? O pessoal querendo execrar os produtores e botando a culpa no J.J. Abrams, que foi o cara que começou a produção, né? Começou lá na produção executiva da série no início, mas acabou saindo. É uma coisa que o J.J. passou a fazer em outras séries também, a partir do... Não sei se foi a partir do Lost, né? Mas é meio que um comportamento que ele passou a adotar depois, né? E aí ficou o Damon Lindelof, muita gente malhou o Damon Lindelof pelas soluções dele, né? Como esses caras do Game of Thrones também foram muito malhados agora no final, né? Na minha opinião, até com razão. E eu acho que o Damon Lindelof também foi malhado com razão na época. Porque eu acho que foi um final que foi incoerente com o que a série era. Que era uma série de mistérios, né, e ficção científica, acabou virando um seriado. E não tem nada contra, né, histórias que abordem religião, espiritualidade. Poderia dar inúmeros casos. Tem a novela A Viagem que a Globo passava, por exemplo, era uma história baseada em religião e espiritualidade, que é uma história muito boa, né? Muito legal. Porém, né, a novela sempre foi focada nisso. Né? Eu acho que esse é o problema quando um contador de histórias, quando um autor, né, se propõe e começa contando a história de um jeito e termina, né, com o outro. Mas é isso. O que vocês acham? Vocês gostam do final de Lost? Acham ruim? Acham bom? Deixem aí os seus comentários. Deixem o seu like ou dislike. Fique à vontade para comentar. Por favor, com educação. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E toquem no sininho para ativar as notificações a cada semana. A ideia é gravar um vídeo sobre cultura pop. Tá bom? Um abraço aí pra vocês e tchau.